Eu não sei se você sabe quais são os 7 princípios, na verdade, fundamentos da espiritualidade e como eles funcionam na sua vida, independente da sua religião. E hoje eu estou aqui junto com o nosso amigo Marcelo. Marcelo, se apresenta para o pessoal. Meu nome é Marcelo Dário, sou palestrante, treinador também, né, de inteligência emocional e inteligência espiritual. Um prazer estar aqui no The Rock Podcast hoje, junto com meu amigo Vitor Reis. Prazer, meu amigo. Muito bom, cara. E Marcelo, hoje qual que é o nosso tema principal? Nosso tema principal é os fundamentos da espiritualidade, né? O que norteia a espiritualidade, né? Vamos desmistificar um pouco esse assunto que às vezes parece que é fumaça, né? Falar disso hoje. Perfeito, então rola a vinheta aí e você vai entender o fundamento de tudo que rege a nossa vida. Então vamos lá, Marcelo, me fala uma coisa, desses fundamentos, quantos são cada um deles aí? Basicamente, assim, existem muitos, mas a gente retrata 7 principais, né? 7 principais fundamentos, dentre eles o amor, a verdade, a sabedoria, a aliança, a luz, a vida e a liberdade. Então nós temos 7 fundamentos que norteiam a vida, né, no universo. Então a gente fala da espiritualidade porque tudo que foi criado a partir do nada, daquilo que não é visível, ou seja, daquilo que é espiritual. E o que a gente vê, veio do que não vê. Então esses são os fundamentos que estão aí fazendo com que todas as coisas funcionem na Terra, né? Que legal, cara. São 7 fundamentos ainda, Exatamente. Principais. E como que eles funcionam na realidade do ser humano, Marcelo? Bom, eles se aplicam em todas as relações humanas, né? Enfim, tudo é norteado por eles. Primeiramente vamos falar do amor, que é o principal, né? Que fala do próprio atributo de Deus, que Deus é amor. E o amor, ele não é apenas um sentimento, ele é um movimento, ele é aquilo que te faz acordar todo dia. Por que você acorda? Sempre é por algo ou por alguém, ou seja, ou você tem uma causa ou você tem alguém. Então, o que seria o amor traduzido na prática? Aquilo que você faz para poder alimentar seu filho, entende? O instinto de sobrevivência, aquilo que você faz para desejar viver, para desejar ser melhor, entende? O ímpeto de ter um amigo, de compartilhar algo com alguém, isso tudo é movido por amor. Essas ações que nos fazem viver, isso na verdade é o amor. É uma energia que move o mundo todo. Então assim, ninguém faz nada a não ser por amor, entende? Tudo que a gente faz é por amor. Aí muitos podem perguntar, né, mas e as atitudes ruins? Né, é por amor também? Essa é uma dúvida que eu teria aqui. Ele está destinando a energia vital, que é para se relacionar e ter harmonia, para destruir. Então é um desvio de finalidade, né? Vamos dizer assim, ele está desviando a energia matriz do universo, indo contrário à vida. Então ele está rompendo a forma como as coisas funcionam. Então logo ele está gerando um primeiro início de causa, entende? De distúrbio. Legal. Seria como se fosse o vírus do sistema, entende? Então tudo que é contrário ao natural, ele é um vírus, é um distúrbio, é algo que vai ser uma anomalia, né? Perfeito. Eu tenho mais algumas perguntas sobre isso, mas primeiro eu quero entender como que você fez para entender e até nominalizar, colocar esse nome de fundamentos para essas 7 bases que você trouxe aqui para a gente. Como que você fez para pesquisar sobre isso? Ou o que te alertou para olhar para isso de uma forma mais minuciosa? Olha, a princípio foi literalmente, né, olhar para a criação, para as próprias escrituras. Está muito fundamentado isso no livro de Gênesis. E todas essas características da espiritualidade estão embutidas no próprio Criador, em Deus. Então se você olhar, todas elas são atributos de Deus. Você vai falar, mas existem mais atributos de Deus? Sim, existem outros atributos, como isso não é uma soma máxima, que só existem 7. A gente escolheu 7 para trabalhar porque eles são muito amplos e englobam muitas outras coisas. Mas quando você começa a olhar a forma de funcionamento, por que o nome fundamento? Porque o fundamento é aquilo que vem primeiro, é aquilo que norteia tudo. Então, dentro da espiritualidade,
inteligente, né, de uma espiritualidade mais saudável, vamos chamar assim, nós trabalhamos a ideia de fundamentos, princípios que são derivados desses fundamentos e leis. Então vamos pegar um exemplo simples aqui, o fundamento da vida, tá? A vida é um fundamento, ou seja, tudo que existe no universo é vivo, as plantas têm vida, os animais têm vida, nós temos vida, e existe um princípio que toda vida deve ser preservada, né? A morte ela é uma anomalia, a contrária à vida. E dentro desse princípio de preservação, a gente tem uma lei que é o quê? Que não pode cometer homicídio. Por quê? Isso é algo contrário à natureza, isso é algo contrário à existência, ou seja, contrário a um fluxo. Então o fundamento é um fluxo. O fundamento é um fluxo. E a gente entender o fundamento significa operar de acordo com esse fluxo. Então nós vamos ter menos resistência, mais sucesso. Então quem busca, é um empresário, eu quero ter sucesso na minha empresa. Você precisa respeitar fundamentos que são primordiais, que são iniciais da existência humana. Porque contrário a isso, você vai trazer prejuízo para os seus negócios, entende? Então esses fundamentos eles se traduzem em qualquer esfera. No nível da amizade, por exemplo, né? Aonde é que o fundamento foi rompido, por exemplo, nos relacionamentos? Com o pecado, o homem passa a ter medo do relacionar, porque ele tem medo de perder, medo de ser machucado, medo de ser ferido, de ser traído. Então as relações elas se tornaram mais complicadas. As relações anteriores ao pecado, antes dessa limitação no relacionar, era uma relação livre, porque não havia uma intenção má. Não havia eu pensar mal de você, não havia eu me sentir traído, medo de perder algo. Por quê? A relação era livre. Entende? Era uma relação livre, sem desconfiança, porque não havia ainda essa barreira do pecado. Então, quando vem o pecado, que é uma distorção dessa relação, o homem passa a olhar para o outro de forma comparativa, de forma competitiva, e isso cria uma anomalia nas relações. E hoje a gente vive essa anomalia. Entende? Que profundo, cara. Então, olhando aqui, a anomalia, ela, por exemplo, do fundamento amor, é o simples amor próprio, olhando só para si. Um ego muito grande acaba gerando uma anomalia, apesar de ser fundamentado no próprio amor, ele está distorcido só para o meu próprio amor, só para o meu próprio prazer, é aquilo que é interessante para mim. E que também é fundamentado no princípio da Bíblia, da vida, por exemplo, né? De, por exemplo, se o Marcelo for uma pessoa que vai crescer muito na vida, isso representa talvez perigo para a minha vida. Então eu vou lutar contra você para preservar a minha própria vida. E eu começo a ter uma distorção da realidade por conta do pecado. Exatamente. O pecado ele traz consequências fundamentais. A questão é que a gente sempre trata a questão da prática, né? Então, usando essa questão do pecado, eu gosto de falar disso porque a gente sempre lembra do matar, do roubar, do destruir, da prática, né? Do adulterar, e isso tudo sim é pecado, mas pecar é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é amar a Deus. Mas voltando, o amor não é que Deus está pedindo que você seja sentimental com Ele. Deus não é carente. Entende? Deus não precisa que a gente tenha sentimentos por Ele, apesar que Ele gosta disso também, porque ele é relacional. Porém, o amor é dar vida a Deus, entregar para Ele. Aquilo que veio dele volta para Ele, dando glória a Ele, ou seja, Ele é o centro de tudo. Isso é amar. Então, quando fala que nós estamos colocando outra coisa no centro, a não ser Deus, significa que isso é pecado. Então o pecado não fala apenas da obra final, do erro, da coisa feia. O pecado está falando da intenção do coração, que aquilo não tem a ver com glorificar aquele que nos deu tudo, entende? Então, aonde é que o dinheiro ele se perde? Onde a pessoa se perde na busca pelo dinheiro? Quando ele quer o dinheiro pelo dinheiro, para ter poder. E o dinheiro ele pode ser bênção, mas desde que ele glorifique a Deus, porque ele pode viabilizar a prática do amor, ele pode viabilizar a vida, ele pode viabilizar a liberdade. Então o dinheiro é bênção, porém o amor ao dinheiro, que significa pegar aquilo e trazer para o seu coração como aquilo que te apoia, e querendo ou não você acaba cultuando ao dinheiro, porque você vive para ter dinheiro. Então isso é um culto. Perfeito. Entende? A gente acha também, né, que o culto é ir à igreja, vou fazer um culto. Só que a palavra culto vem da palavra cultura, que é aquilo que você cultiva. Então, o que você faz todo dia?
Então o homem no jardim, ele estava fazendo um culto para Deus todo dia, que ele cultivava no jardim. A ordem que ele tinha era de cultivar e guardar. Então hoje, nós não estamos no jardim, né? Mas o que você faz todos os dias? Nossa, perfeito, cara. Né? Que exemplo perfeito. Em relação a esses 7 fundamentos, qual deles você acredita, Marcelo, que é aquele que as pessoas mais deveriam olhar para ele e entender a profundidade dele? Olha, todos são extremamente importantes. O que mais como que eu vou dizer, violado é o fundamento da verdade. Que legal. Porque a verdade também, vamos trazer o sentido correto, não só de falar a verdade. Quando a gente fala a verdade, não, eu falo a verdade, eu sou sincero, eu sou honesto. Ótimo, isso é uma faceta da verdade. Só que a verdade é uma realidade pelo qual se vive. Então, antes do pecado, não havia dois caminhos. Tipo, não havia bem e o mal. Não havia o certo e o errado. Não havia o justo e o injusto. Antes do pecado só havia uma plataforma de vida, a verdade. Por isso que não havia sofrimento. As escrituras elas mostram que a história bíblica começa com um jardim e termina no jardim. Termina Deus morando com os homens na cidade, novos céus e nova terra. E ela fala que no novos céus e nova terra não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver destruição, lágrimas. Por que não vai haver? Porque não existem duas bases, não existe uma ideia de confronto permanente sobre a vida. Então o que é a verdade? A verdade é uma plataforma pelo qual você vive. Significa aquilo que é real. E o que significa mentira? Uma ilusão que você resolveu acreditar. Então por que eu estou falando que a verdade é um dos fundamentos mais violados? Porque muito do que nós vivemos, achando ser verdade, é na verdade uma ilusão criada. Entende? Do mesmo jeito que a serpente seduz a mulher, fala assim, olha, o dia que você comer, na verdade Deus falou que você vai morrer. Não, você não vai morrer. Você vai ser como Deus, você vai ser poderosa, você vai conhecer tudo. Então ele fez uma proposta ilusória para ela, mas quando ela adquire aquela proposta, o que de fato acontece foi o que Deus tinha dito. Naquele dia o homem morre espiritualmente. Sim. Então, esse conceito sobre qual base eu vivo, só existe duas bases para se viver. Ou a base da minha vida é a verdade, ou a base da minha vida é a mentira. Que é o que? Uma ilusão criada por mim mesmo. Ou uma maneira pelo qual eu vivo, uma filosofia que eu decidi acreditar. Tipo assim, entende? Tipo, não existem essa ideia de ter dois caminhos, o conflito de querer fazer o bem, mas fazer o mal. Essa ideia de divisão, de a gente ter uma vontade, Deus ter uma vontade, no início só havia uma vontade, só havia uma realidade. O conhecimento não era intelectual, o conhecimento era relacional, porque Deus ele traz para o homem essa proposta no jardim. Ele vinha visitar o homem e o conhecimento não era o quanto ele poderia saber sobre Deus, mas Deus ensinava o homem na relação. Nossa, que lindo. Então, tanto quando foi dar nome para os animais, ele fala para Adão, dá um nome para cada animal. Ou seja, o homem tinha uma capacidade muito superior à que a gente tem agora, limitada pelo pecado. Por quê? O conhecer do homem era reflexiva da relação com Deus. Então ele via e conhecia, porque Deus tem todo o conhecimento. Só que quando o pecado se instala, agora a gente precisa de livros e estudar cognitivamente, porque o nosso conhecimento é teórico, não é mais relacional. Olha só, perfeito. Tem muitas perguntas interessantes que dá pra gente fazer no meio desse processo. Uma coisa que o Marcelo citou aqui, que eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas dentro dos meus treinamentos, Marcelo. Quanto de mentira existe naquilo que você acredita ser verdade? Porque se nós estivéssemos 100% na verdade, eu gosto de olhar para isso, eu aprendi isso com Tony Robbins, né? Que quando uma pessoa ela realmente tem um resultado positivo, é que ela tem mais conhecimento sobre a verdade. Então, por exemplo, uma pessoa que vive um relacionamento conjugal próspero, é porque ela tem mais conhecimento sobre a verdade e como fazer aquilo dar certo. Né? Uma pessoa que tem prosperidade financeira, é porque ela tem mais conhecimento naquele setor. E ela sabe, ela se aproxima ainda mais
daquela verdade. Então eu olho para isso dentro das minhas análises que eu faço com os meus clientes, com os meus alunos, que já são centenas, na verdade milhares de alunos que eu treinei, é fazer a autoanálise, perceber, pô, olha só, essa área da minha vida, por exemplo, filhos, eu vejo muitos problemas nos meus filhos, eu falo que eu estou trabalhando demais só para sustentar os meus filhos, quando na verdade eu não estou fazendo aquilo da melhor forma, mas eu acredito que aquilo é verdade. Aquilo que implantaram na minha mente, aquela mentira que nunca foi questionada, que hoje nós colocamos um nome de crença, né? Aquela mentira ela não é questionada e a pessoa perpetua um padrão comportamental limitante na vida dela. Baseado naquele conceito que ela trouxe para si. Se ela pegasse o fundamento da verdade, o fundamento do amor, o fundamento da liberdade, ela conseguiria olhar para aquele setor da vida dela e pensar qual é o fundamento que eu não estou vivendo aqui. Isso. E o que acontece? Ela, em nome da prática de por exemplo, em nome do amor, as pessoas atropelam muitas coisas. Em nome do amor, ela às vezes atropela a própria verdade, né? Porque, não, eu estou amando meu filho, mas de verdade você está mais ausente do que presente. Então, tem algo que não está conectado, né? O legal de pensar é que, como a vida, né, é sistêmica, esses fundamentos também são sistêmicos. Então, toda a espiritualidade que não é genuína, que ela está corrompida, ela vai ferir fundamentos, entendeu? Em detrimento de outros. Então, em nome da verdade, a pessoa fere a aliança. Entende? Não, eu falo a verdade a todo custo. Mas, espera aí, e eu não posso romper a verdadeira prática do fundamento, né, aplicada na vida, ela não rompe, ela não precisa. Até porque o verdadeiro jeito de viver a aliança é vivendo em verdade. Entende? Então, em detrimento da prática de eu não posso romper o outro. E é uma questão de equilíbrio. E como que a gente faz para... isso não são leis que a gente precisa cumprir, não são regras. Isso são coisas um pouco mais... que a gente aprende, absorve esses fundamentos na relação com Deus. Numa relação genuína. Entende? E qual é o problema? Aí volta de novo na questão da verdade. Nós temos um conceito de espiritualidade distorcido. Porque o conceito da espiritualidade que a gente tem é o conceito da queda. De o homem tentando construir algum tipo de comportamento, de oração, que seja, não sei, né, o que a pessoa está buscando fazer para chegar a Deus. Isso por si só é fracassado. Entende? O objetivo de Deus, a ideia da relação nunca foi essa. O homem nunca foi até o céu para falar com Deus, em tese, né? Deus vinha naquele ambiente. Ou seja, a iniciativa da espiritualidade, a primeira, ela parte de Deus para nós. Não de nós para Ele. Entende? Também, Marcelo, você está falando que não posso buscar a Deus? Não, claro que pode. Mas entenda que o primeiro passo foi dado por Ele. E a gente corresponde. E o que acontece? Muitas vezes nós estamos insensíveis. Deus está nos chamando, está nos querendo fazer conhecê-lo na relação. E a gente está com a Bíblia querendo estudar sobre Ele. Tudo bem fazer isso com a Bíblia, não há problema. Mas só que Deus ele quer se revelar na relação, Ele quer nos ensinar na vida, na prática. Entende? E isso muda um pouco a nossa lógica do conhecer, né?